deputado Raimundo Moreira. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentos à mesma pessoa presidente da OAB. Fico muito satisfeito, apesar de ter chegado um pouco atrasado, de participar desse debate, porque tem sido a nossa preocupação nos últimos dias a implementação dessa medida na Assembleia. Nós vimos aqui os bons pronunciamentos dos mais diversos líderes, representantes de diversos órgãos, diversas entidades, colocando especialmente do seu ponto de vista técnico e também como cidadão. A gente queria também dar um pouco de tempero político a essa questão, da questão do Tribunal de Contas do Município. Queria apenas fazer um pequeno retrocesso, uma pequena retrospectiva, um pouco da minha vida pública. Eu, quando iniciou o Estado de Tocantins, fui prefeito na pequena cidade de Nazaré. Naquele tempo se criava tudo, criaram os tribunais, nascia um ente público da maior grandeza para nós. E quando se falava no tribunal, a gente ficava um pouco assustado quem era prefeito. E eu confesso que nos 4 anos eu recebi muito poucas visitas do tribunal, enquanto os técnicos, infelizmente, não deixei de ser fiscalizado e as contas nossas todas foram aprovadas. E de lá para cá eu tenho acompanhado a evolução do Tribunal de Contas do Estado, o aprimoramento que ele tem tido nas suas ações, a presença que ele tem marcado em todos os municípios, já que naquele tempo eram 72, depois passou a 78 municípios, agora são 139. Há muita faltou a presença da fiscalização do órgão nas contas públicas. Tenho passado e tenho procurado acompanhar os mais diversos governantes ao longo desses anos, já que eu estou no 4º mandato de deputado. Mas eu confesso que me surpreendeu quando a Casa recebeu sua proposta de criação do Tribunal de Contas do Município. Porque nós estamos vivendo um governo de transição. Um governo que foi eleito de forma indireta pela lei do Estado em poucas vezes no Brasil, assim, no Brasil, através de uma ordem de um Tribunal Superior Eleitoral que disse que para organizar o Estado que estava numa lambança, precisava ter um novo governo. Nós sempre defendemos a eleição direta, mas nos curvamos diante da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que quis se eleger um deputado pelo voto, um governante pelo voto direto. E vemos, apesar de nosso partido ser um partido opositor ao partido do governo atual, nós votamos a favor do governo Draguinho, por entender que naquele momento era preciso nós nos darmos as mãos para assegurarmos a governabilidade do Estado. Naquele momento de transição, porque passa o Estado da partida, é importante que a gente se desse as mãos para assegurar o que foi de melhor para que o novo governo pudesse trilhar num caminho novo para retomar o verdadeiro leito que o Estado já havia saído. Agora, assegurei como parlamentar o apoio à minha posição, apesar de não ter firmado definitivamente um apoio 100% à base do governo. Nós ficamos sempre observantes e cautelosos com relação ao governo. E ontem eu tive uma conversa após receber esse projeto. Fui pessoalmente conversar com o governador, manifestar 2 pontos de vista meu. Primeiro, era a minha preocupação com relação à questão desse tribunal, que eu vi inoportuno, como falou agora há pouco, desnecessário, e a mesma coisa que choveu molhado. Já
que o Tribunal de Contas do Estado exerce sua função plenamente satisfatória com relação à fiscalização e normalização da aplicação da lei. Disse pessoalmente para ele que era inadequado, inoportuno, era incabível nesse momento, a criação de um tribunal, porque o governo, quando ele vai nesse momento de transição, é importante que, como falou agora há pouco, alguém que seja de prioridades. E as prioridades não estariam na criação de um ente para executar a função já existente e em plena atividade, mas uma função apenas para entregar. Então eu fui dizer que era contra. E também, aquele momento, fui dizer que já não estava mais na base do governo, apesar de não estar 100% lá, estava tentando um apoio institucional ao governo para que fosse assegurada a governabilidade. Hoje mesmo, já fui um pensamento em relação à posição de oposição ao governo do Estado, para que nós possamos fazer, naturalmente, o equilíbrio da visão melhor do parlamentar. Então, esse projeto corre sérios riscos de ser aprovado na Casa. Primeiro, vai passar por uma comissão de Constituição e Justiça, compõe os 5 membros e eu faço parte, sou um dos membros. Mas, no empate, o presidente naturalmente vai dar o voto de Minério e desempatar a favor do governo. Após aí, vai para o plenário, onde necessário são 2/5 para a aprovação da matéria. Após isso aí, a matéria será de imediato, na segunda votação, de imediato será promulgada pela mesa diretora. E aí apenas o secretário já está efetivada a criação do tribunal. Então, não passa mais pela mão do governo, apenas vai ser especificamente pela Assembleia. A Assembleia é que é, na verdade, nesse momento, a responsável pela implementação, pela aprovação ou não, através da Comissão de Constituição e, consequentemente, da plenária. Nós sabemos que, em tempos atrás, quando a Assembleia já quis, de algum tempo, fazer alteração nas atribuições do Tribunal de Contas do Estado, e nós, naquele tempo, me lembro muito bem da Assembleia, fomos contra, porque sabíamos, deputado João Ribeiro também, que sabíamos que ia cair na Justiça aquelas alterações que foram feitas. Nós, mesmo assim, pela Assembleia, nós recebemos o voto de um ministro que disse que aqui a visão era propiciada. E eu estou sempre alertando. Vamos dar um recado ao Estado e ao Brasil de que essa Assembleia é vencedora da lei, para não ficarmos escorregando sempre em caça de banana colocado por alguém. Porque é ruim nós darmos um atestado de desconhecimento da lei e que sai por aí afora a imagem da Assembleia incompetente, descuidada. E essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de manifestar o nosso pensamento é muito importante, porque um projeto dessa envergadura tem que ser profundamente debatido. Fiquei satisfeito com a posição da ATM, e todos os demais órgãos que por aqui passaram, porque demonstra claramente o peso desse projeto perante a sociedade, perante todos nós. Mas será que isso é a prioridade de um governo de transição? Será que era preciso, diante de tantas outras alternativas que podia propor a Assembleia, exatamente essa? Aumentar o gasto público, já que a folha de pagamento do governo do Estado já está no limite financial, a luz amarela já recebeu muito tempo, os investimentos estão baixos e a despesa de pessoal aumentando, e vai se aumentar mais despesa com pessoal, tirar de onde, arrecadação baixa. Não sei se é a melhor alternativa para preparar o Estado para o futuro, porque o Estado nosso deu uma desandada no seu crescimento, no seu índice de grandeza, deu uma escorregada, deu uma desorganizada, e é preciso que, sobretudo nós, que somos representantes do povo, que temos voz e vez para mudar as leis nesse Estado, tenhamos cautela, porque os governantes têm que ter sintonia. É preciso que tenha sintonia com os anseios da comunidade, da sociedade. Será que é o que o povo quer nesse momento, a criação de um novo tribunal, para fiscalizar o que já é fiscalizado com tanta competência como é feito pelo Tribunal de Contas? Talvez não.
Talvez não, com certeza não. Não precisa. Tem tantas prioridades, tem a educação para organizar, tem a saúde para organizar, tem a segurança pública para organizar, tem tanta coisa para esse Estado. Não é a criação de um tribunal para fiscalizar o que é fiscalizado que vai melhorar a vida de ninguém. Porque quem é honesto aplica bem o dinheiro público. Não é o excesso de fiscalização que faz a pessoa ser mais honesta ou menos honesta, que faz o administrador ser mais honesto ou menos honesto. Depende da sua própria consciência. Portanto, eu quero deixar de público meus parabéns pelo trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado na sua função fiscalizadora e normalizadora. E quero demonstrar a minha preocupação com relação ao andamento e com relação ao final, sobretudo na Assembleia, desse projeto. Porque se não houver mudança, se não houver mudança de pensamento, não houver uma atitude do governo, do deputado da base do governo, certamente esse projeto será aprovado. E mais uma vez, nós estaremos escancarados perante os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, para dizer que o Tocantins está sempre na mídia das loucuras legislativas que são feitas aqui e que corrigir. Eu me lembro, há poucos dias, vendo um veto do tribunal, um veto do governo do Estado do Rio Grande do Norte, feito num projeto de lei de autoria do Ministério Público do Estado, onde propunha a criação de dois cargos comissionados. Apenas 2 cargos comissionados para o Ministério Público do Estado. E o governo vetou, dizendo que a criação de cargo tinha que ter dotação específica orçamentária prévia, e vetou, e o Supremo Tribunal Federal, no recurso apreciando esse segundo veto, confirmou o veto, porque para a criação de cargo, 2 cargos, era preciso, e como é, diz a Constituição Federal, como é a LOB e a Lei de Responsabilidade Fiscal também, que tem que ter prévia dotação orçamentária, o impacto financeiro no ano atual, nos 2 anos seguintes, porque senão ela é tida como ilegal e ela é tida como uma atitude perversa à moral e à ordem pública. Portanto, o nosso posicionamento como parlamentar e como representante do povo é que somos contra a criação do Tribunal de Contas do município, por ser desnecessário, porque não é conveniente e, nesse momento, ele é ilegal e não é o que nós queremos. Muito obrigado.